Preparem-se, pessoal, a Era do Gelo está chegando. Os cientistas fizeram uma descoberta surpreendente que finalmente nos diz quando a próxima onda de frio atingirá a Terra. A resposta é tão surpreendente quanto perturbadora, porque a próxima Era do Gelo está quase batendo na porta e a chave disso são os misteriosos ciclos de Milankovic. Não percam o final para descobrir quando as geleiras vão cobrir nossas cidades. Sejam bem-vindos, pessoal! Desde tempos imemoriais, a Terra tem passado por uma montanha-russa entre períodos quentes e eras glaciais extremamente frias, durante as quais enormes camadas de gelo cobrem grande parte do planeta. Diga-me nos comentários se você gosta mais de períodos quentes ou de eras glaciais. Qual clima agrada mais a você? Estou muito curioso para saber o que faz a maioria de vocês vibrar. E se vocês quiserem ser informados imediatamente sobre essas descobertas fascinantes, pesquisas inovadoras e segredos incríveis da natureza, então deixem um like e se inscrevam, porque aqui neste canal eu mantenho vocês sempre atualizados sobre todos esses assuntos empolgantes. Inscrever-se não custa nada, você nunca mais perderá um vídeo e estará me ajudando de forma galáctica. Muito obrigado a você, pessoal! Nos últimos milhões de anos, essa interação cósmica seguiu um ritmo misterioso de 100 mil anos que os cientistas até agora não conseguiram explicar completamente. Um grupo internacional de pesquisadores liderado por Stephen Barker, da Universidade de Cardiff, finalmente decifrou o código que controla esse ritmo da era glacial. E o mais louco é que a solução estava literalmente bem diante dos nossos olhos nos dados de órbita da Terra. Mas ninguém tinha encontrado o padrão certo até agora. Há mais de um século, os cientistas suspeitam que as eras glaciais estão ligadas a mudanças na órbita da Terra. O matemático sérvio Milutin Milankovic apresentou uma teoria no início do século XX, segundo a qual 3 fatores astronômicos influenciam o clima da Terra: a precessão do eixo da Terra, ou seja, a oscilação do eixo da Terra semelhante a um giroscópio, a obliquidade, ou seja, a inclinação do eixo da Terra, e a excentricidade, ou seja, o desvio da órbita da Terra de uma forma circular perfeita. Esses chamados ciclos de Milankovic são repetidos em intervalos de cerca de 23.000, 41.000 e 100.000 anos. E mudam a quantidade e a distribuição da radiação solar na Terra. Eu acho a ideia incrivelmente fascinante de que o destino do nosso planeta é tão influenciado por ciclos cósmicos. Mas, como exatamente esses fatores se juntam? Qual dos ciclos de Milankovic é decisivo para o início e o fim de uma era do gelo? Essa pergunta tem deixado os cientistas malucos por décadas. O problema é que, para descobrir o papel exato dos diferentes fatores na regulação das eras do gelo, a gente precisaria saber com precisão quando no passado aconteceram os pontos de transição entre os períodos quentes e frios. E é exatamente aqui que está o problema, ou, nesse caso, o mamute. Prepare for the Ice Age! Protect the dodo way of life! Survival separates the dodo from the beast! Pois esses eventos estão tão distantes que até mesmo os métodos de datação mais modernos não são precisos o suficiente para separar claramente o papel dos diferentes fatores. No entanto, Barker e sua equipe seguiram um caminho completamente novo. Em vez de se concentrar apenas nos momentos específicos, eles analisaram a forma e a estrutura da curva climática nos últimos 800 mil anos. Para fazer isso, eles analisaram as proporções de isótopos de oxigênio nas conchas calcárias fossilizadas de minúsculos organismos marinhos que foram depositados no fundo do oceano. Essas proporções de isótopos nos dizem quanto gelo havia nos continentes naquela época e quão quente ou fria era a água do mar. E o que eles descobriram é realmente surpreendente. De fato, há um padrão claro. A precessão é a principal responsável pelo fim de uma era glacial, enquanto a obliquidade é decisiva para seu início. E a excentricidade, ela garante que as eras glaciais tenham seguido um ritmo de 100 mil anos por cerca de 1 milhão de anos. Concretamente, começa a transição de uma era glacial para uma era interglacial. Sempre que a precisão diminui, ao mesmo tempo, a obliquidade aumenta. Por outro lado, para o início de uma nova era do gelo, a obliquidade é o fator decisivo.
E para realmente encerrar uma era do gelo, a órbita da Terra precisa ser relativamente circular nesse momento, ou seja, ter uma baixa excentricidade. Ficamos surpresos ao encontrar uma correlação tão clara entre os parâmetros orbitais e os registros climáticos, explica Barker. É incrível que esse padrão não tenha sido reconhecido antes. O padrão recém-descoberto é tão confiável que os cientistas conseguiram usá-lo para prever com precisão todos os períodos quentes e frios dos últimos 900 mil anos. Retrospectivamente, é claro. Mas o que é ainda mais fascinante é que eles também podem usá-lo para olhar para o futuro. E o que vocês veem é surpreendente. Uma era do gelo está prestes a chegar. Será que gente vai à extinção? Intruders! Burn and die. De acordo com os cálculos deles, os 3 parâmetros orbitais estarão novamente alinhados em cerca de 10 mil anos, o que significaria que uma nova era do gelo deveria começar. Do ponto de vista geológico, isso é praticamente amanhã. Imaginem, em 10 mil anos, camadas de gelo com quilômetros de espessura poderiam novamente se arrastar sobre a América do Norte, Europa e Ásia, enterrando tudo o que a humanidade construiu nos últimos milênios. Mas antes que você entre em pânico e comece a acumular roupas íntimas térmicas, há um porém, porque a mudança climática antropogênica poderia adiar um pouco a coisa toda. Essa transição para um estado de era glacial é muito improvável, porque as emissões humanas de CO2 já desviaram o clima de seu curso natural, o que terá efeitos de longo prazo no futuro, explica Gregor Knorr, do Alfred Wegener Institute, coautor do estudo. Engraçado, a humanidade pode ter, sem querer, adiado a próxima era do gelo. Por outro lado, é claro que ainda não entendemos completamente o poder dos ciclos de Milankovitch. E que a influência pode ser tão grande que, mesmo assim, uma era do gelo poderia acontecer. Sim, o que torna essa descoberta tão significativa do ponto de vista científico. Em princípio, ele confirma que os ciclos naturais do clima são amplamente previsíveis e não aleatórios ou caóticos. Stephen Barker explica com orgulho: o padrão que encontramos é tão reproduzível que conseguimos fazer uma previsão precisa de quando cada período interglacial do último milhão de anos ocorreria e quanto tempo duraria. De qualquer forma, uma coisa está clara: a história climática de nosso planeta é muito mais complexa e, ao mesmo tempo, mais regular do que pensávamos anteriormente. E, embora estejamos discutindo o aquecimento do planeta hoje, é de certa forma fascinante saber que, sem nossa intervenção, um novo período frio começaria em 10 mil anos, enterrando continentes inteiros sob camadas de gelo de vários quilômetros de espessura. E isso também traz à tona o seguinte fato. Atualmente, ainda estamos vivendo em uma grande era do gelo, mas estamos passando por um período de aquecimento, o chamado interglacial Holoceno. Uma era do gelo é definida como um período em que existem mantos de gelo permanentes na Terra, como os que existem hoje na Antártica e na Groenlândia. O Holoceno, que começou há cerca de 11.700 anos, é um interglacial, ou seja, uma fase mais quente dentro da atual era do gelo, que começou há aproximadamente 2,6 milhões de anos. Como seria uma época de calor completa, então? Durante o período Cretáceo, uma das épocas quentes mais conhecidas, as temperaturas eram bem mais altas do que hoje. E não havia calotas polares. As temperaturas médias globais eram mais altas e as florestas estavam crescendo até mesmo na Antártida. O nível do mar às vezes era mais de 100 metros mais alto do que hoje, o que significava que grande parte das áreas costeiras atuais estava submersa. E esse clima quente permitiu que criaturas gigantes e vegetação tropical exuberante se espalhassem para as altas latitudes. Quando eu olho para esses insetos gigantes, eu definitivamente prefiro a nossa era do gelo. E falando nisso, vocês sabem o que acontece com todos os animais e plantas durante uma era do gelo? Muitos deles se adaptaram, outros migraram para climas mais quentes e alguns desapareceram para sempre. As últimas eras glaciais tiveram uma influência decisiva na evolução do nosso planeta. Sem elas, nós, humanos, talvez nunca tivéssemos nos tornado o que somos hoje. Portanto, nesse sentido... Obrigado, Era do Gelo. Obrigado, queridos ciclos de Milankovitch. Vou manter vocês atualizados sobre todas as novas descobertas aqui no canal. Então, não esquece de se inscrever para não perder nada. E agora vamos dar uma viajada até o supervulcão de Yellowstone.
Você poderia sozinho causar uma era glacial também. Os cientistas descobriram agora algo preocupante: movimentos de magma no sistema de vulcões e, para sua surpresa, se essa coisa entrar em erupção, ela mudará o clima da Terra por muito, muito tempo. Você pode saber tudo sobre a nova descoberta do risco de erupção no vídeo mostrado no canto superior direito. E no canto inferior direito, como sempre, você encontrará outro tópico interessante sobre espaço e ciência. De resto, eu diria que vejo vocês no próximo vídeo. Fiquem bem, pessoal!